Olá! Esse vídeo vai falar sobre tratamento de dados para a disciplina de bromatologia. Vamos falar de média, desvio padrão e coeficiente de variação. Para facilitar um pouco o entendimento, a gente vai utilizar um exemplo, que no caso vai ser o da umidade. Então, na tabela, a gente tem o resultado em gramas de umidade encontrado na cápsula 1, cápsula 2 e cápsula 3, e também o teor de umidade encontrado em cada uma delas. A gente faz o tratamento de dados para checar se pode ter ocorrido algum erro em alguma das análises ou ainda para checar se os resultados são homogêneos ou não e se algum deles precisa ser descartado. Então vamos começar com a média. Essa é a fórmula da média. Ela parece um pouco assustadora, mas vamos devagar, pedacinho por pedacinho. Esse X, ele significa média. O Ezão grandão significa somatório. O XI é o nosso X inicial, que significa o elemento que será somado, ou os elementos, no caso, e o N, o número de elementos que foi somado. Então, essa fórmula toda significa o somatório dos elementos que participarão da média, dividido pela quantidade de elementos. Então, vamos usar no nosso exemplo. Bom, a gente vai usar o teor de umidade, não a quantidade em gramas. Então, na nossa fórmula, vamos ter 12 mais 12,3 mais 12,17 dividido por 3, que é a quantidade de elemento que a gente tem. Isso nos dá 12,1567. Então, 12,16% é a média do teor de umidade. Esse valor já foi arredondado. Agora vamos para o desvio padrão. Essa é a fórmula do desvio padrão. Mais uma vez, a gente tem as letras que foram vistas lá na fórmula da média. O S ainda não foi visto, significa desvio padrão. O Ezão, mais uma vez, somatório. XI é o nosso X inicial, ou o elemento em questão. O X com tracinho em cima é a nossa média. E o N, mais uma vez, o número de elementos. Então, essa fórmula ela quer dizer raiz quadrada do somatório do quadrado da subtração de x inicial menos x média, dividido pelo número de elementos analisados menos 1. Parece difícil, mas não é. A gente pode fazer essa fórmula num passo a passo. O primeiro sempre vai ser calcular a média, que a gente já fez, e a gente encontrou 12,16%, média do teor de umidade. O segundo passo vai ser calcular a subtração do x inicial pelo x média. Para isso, é legal a gente montar uma tabela para facilitar o nosso raciocínio. Então, eu montei aqui, e aí, para o x inicial 12, a gente vai ter 12 menos o x média, que é 12,16, e a gente encontra menos 0,16. Para o 12,3, a mesma coisa, a gente encontra 0,14, e para o 12,17, a gente encontra 0,1. O terceiro passo vai ser calcular o quadrado de cada uma dessas subtrações. Então, para cada um dos resultados que a gente encontrou no segundo passo, a gente vai levar ao quadrado. Então, para o 12%, a gente vai encontrar 0,0256. Para o 12,3%, a gente encontra 0,0196. E para o 12,17%, a gente encontra 0,0001. O nosso quarto passo vai ser calcular o somatório desses quadrados encontrados. Então, somando esses três números, a gente tem 0,0453. Bom, aqui a gente já matou aquela primeira parte da equação. Agora a gente vai dividir pelo número de elementos menos 1. O nosso número de elementos é 3, menos 1 a gente tem 2. Então, 0,0453 dividido por 2 nos dá 0,02265. Agora a gente vai tirar a raiz quadrada desse valor. E a raiz quadrada de 0,2265 é 0,1505. Esse é o nosso desvio padrão. Agora, a gente vai calcular o nosso coeficiente de variação. E para isso, a gente vai precisar dos dois valores que a gente já achou, o desvio padrão e a média. Temos mais uma fórmula para a gente simplificar. O CV significa coeficiente de variação, o S, desvio padrão, que a gente já viu, o X com tracinho em cima é a média, e vezes 100, porque o resultado vai ser expresso em porcentagem. E esse resultado ele servirá para classificar os resultados das análises em resultado homogêneo,
que vai ter uma baixa variação, um resultado de média variação ou um resultado heterogêneo, com muita variação. No nosso caso, substituindo com os valores que a gente já encontrou, a gente tem que o nosso coeficiente de variação dá 1,2377%, que fica abaixo dos 15%. Então, o nosso resultado do exemplo de umidade é homogêneo, tem baixa variação. Temos ainda alguns cuidados que precisam ser tomados na hora dos tratamentos de dados. São os seguintes: na disciplina de bromatologia, os dados que deverão ser utilizados para o cálculo de coeficiente de variação são os dados finais, ou seja, a gente vai utilizar o teor e não o peso em grama das análises, porque utilizando o teor a gente consegue ter uma comparação mais fiel. E deve-se respeitar as regras de arredondamento, evitando arredondar até que se chegue ao último cálculo. E é isso. Obrigada!